Olá, galera. Então, para facilitar a pesquisa de vocês, eu resolvi fazer uma videoaula sobre as intercorrências na gravidez, tá? Então, a primeira intercorrência são as DH e AG, que são as doenças hipertensivas específicas da gravidez, né? Da gestação. Onde que acontece na doença hipertensiva, né? Existe um aumento da pressão arterial dessa gestante, tá? Então, existe uma hipertensão no momento da gestação, que geralmente essa hipertensão ela começa a partir da 20ª semana de gestação. Então, essa paciente ela pode ter uma pressão normal, né, no início da gravidez e após a 20ª semana ela começa a desenvolver a hipertensão. Lembrando, gente, que as doenças hipertensivas, né, específicas da gravidez, é uma das doenças que mais mata as mulheres gestantes, né? Então, existe 4 tipos de DHEG, que é a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a hipertensão crônica com pré-eclâmpsia associada e a hipertensão gestacional ou transitória. A pré-eclâmpsia, gente, também é a mesma coisa que eu já falei, né? Começa a ter os picos hipertensivos a partir da 20ª semana de gestação. A questão é que a pré-eclâmpsia ela é associada a outros sintomas, como a proteinúria, que essa gestante ela começa a perder proteína na urina, ela começa a eliminar proteína na urina, e mais edema patológico, tá? Então, para uma paciente, a gente fechar um diagnóstico de pré-eclâmpsia, eu preciso ter esses 3 sintomas associados. Aumento da pressão arterial, que geralmente acontece a partir da 20ª semana. A proteinúria, que é a eliminação de proteína na urina. E o edema patológico, tá? Lembrando, gente, que os valores, né, de aumento de pressão arterial tem que ser maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Então, a gestante com essa pressão arterial, eu já considero como uma hipertensão. Então, aqui é mostrando, né, a pré-eclâmpsia, a questão início, né, por volta da 20ª semana de gravidez, né, a pressão arterial elevada, né, a pressão for igual ou maior a 140 por 90 milímetros de mercúrio, a presença de proteína na urina, ela começa a perder proteína na urina e o edema patológico. Né? Geralmente, né, como eu já falei, hipertensão, proteinúria e edema patológico, né? A gente fecha um diagnóstico de pré-eclâmpsia. A eclâmpsia, gente, já é algo pior do que a pré-eclâmpsia, né? Quando existe convulsão, né, em gestantes que têm pré-eclâmpsia. Então, se a gestante ela tem pré-eclâmpsia e ela desenvolve as convulsões, que pode ser na gravidez, pode ser na hora do parto, pode ser no puerpério imediato, que é logo após o parto, né? Ela já passou de pré-eclâmpsia para eclâmpsia, que é algo mais grave e que infelizmente mata muitas mulheres gestantes. A hipertensão crônica com pré-eclâmpsia associado, né, é quando a mulher ela já é hipertensa, né? Ela já é hipertensa antes de engravidar. E aí, durante a gestação, ela continua hipertensa e após o parto, ela vai continuar hipertensa, porque ela já é hipertensa independente da gravidez, né? Já a hipertensão gestacional transitória, gente, ela desenvolve apenas a hipertensão na 20ª semana. E é isso que diferencia a hipertensão gestacional transitória da pré-eclâmpsia. Porque a pré-eclâmpsia tem que ter os 3 sintomas. O aumento da pressão arterial após a 20ª semana, a proteinúria e o edema. Se ela apenas apresentar hipertensão arterial após a 20ª semana, isso quer dizer que ela não tem pré-eclâmpsia, ela tem hipertensão gestacional ou transitória, né? Por que transitória? Porque logo após ela não está mais gestante, os níveis de pressão arterial tendem de voltar ao normal, né? Fatores de risco, adolescência, né? Mulheres grávidas adolescentes ou com idade acima de 35 anos, tabagismo, infecções, troca de parceiros, né? Mulheres que teve múltiplos parceiros,
Conflitos psíquicos e afetivos, a gente sabe que o estresse altera a pressão arterial, obesidade, né, desnutrição, primeira gestação, etnia, a gente sabe que a raça negra tem mais tendência a ter hipertensão, sedentarismo e história familiar de hipertensão ou diabetes mellitus, né? Alguns cuidados de enfermagem, não? Então, no pré-natal, é importante fazer o pré-natal porque detecta precocemente os sinais de doenças hipertensivas. Então, se ela faz o pré-natal, se ela é acompanhada, ela tem um controle melhor da hipertensão. Verificar peso, né? Pressão arterial, exame de urina realizar tanto no primeiro trimestre da gestação como no terceiro trimestre, para saber se essa mulher está perdendo proteína na urina. Orientar a gestante de não ingerir alimentos calóricos, não abusar de comidas salgadas, que é muito rica em sódio, do perigo do tabagismo, do perigo do alcoolismo, né? Tabagismo e alcoolismo não serve para ninguém, piorou ainda para a gestante, né? Uma forma de reduzir o edema é essa mulher ficando em decúbito lateral esquerdo, porque facilita, né, a circulação renal como placentária. Então, quando ela for dormir, ela dormir de decúbito lateral esquerdo para facilitar a circulação, né, da mãe para o bebê, né? Proporcionar à gestante um ambiente calmo, né, e tranquilo, né? Controlar a pressão arterial, controlar os batimentos cardiofetais, pesar a gestante diariamente, né? E manter os membros inferiores discretamente elevados, porque se ela tiver com edema, a gente mantém o membro inferior elevado, né? Isso melhora o edema, né? Providenciar a colheita de exames laboratoriais, como sangue e urina, né? Observar se existe queixas álgicas, né? Queixas de dor, se existe perdas vaginais, né, de fluidos. Lembrando, gente, que doenças hipertensivas, como eu já falei, temos que ficar atentos, porque é uma doença que mata mais mulheres gestantes. Então, para Natal, o acompanhamento é essencial para que essa mulher, ela mesmo com as DHEG, ela tenha o seu bebê e fique mais tranquila. Se essa mulher, gente, ela começa a desenvolver eclâmpsia, né, que é a questão das crises convulsivas, o cuidado de enfermagem ele vai ter que mudar, né? Além de tudo que a gente já viu, se tiver crise convulsiva, a gente vai ter que fazer o cuidado para a convulsão, né? E qual é o cuidado de convulsão? Manter as grades laterais do leito elevado, né, porque facilita, né, para que essa paciente não tenha risco de queda. Colocar a cabeceira elevada a 30 graus, né? Colocar essa gestante em decúbito lateral esquerdo para lateralizar a cabeça. Óbvio que a gente já sabe que não pode, né, colocar nada na boca, né? Segurar a língua. A gente coloca em decúbito lateral esquerdo e pode colocar próximo à gestante a cânula de Guedel, porque isso facilita, né? No caso, se ela tiver convulsão, dos dentes não machucar a língua, né? Protege essa língua de um eventual traumatismo. Mas jamais colocar dedo, puxar a língua, nada, né? Se ela tiver convulsão, a gente coloca ela de lado, coloca a cânula de Guedel, né? Para facilitar ela não machucar a língua, né? E deixar sempre ao lado, gente, qualquer medicamento de emergência, equipamentos, né? Porque essa paciente, ela pode piorar e a gente tá lá já para cuidar dessa gestante. Qualquer sinais de petecas, né, que são aquelas manchinhas vermelhas na pele, equimose, né, que são já manchas roxas, sangramento espontâneo, temos que ficar atentos, né? Verificar a pressão arterial, né, em um intervalo menor, ou seja, verificar a pressão arterial mais fidedigna, né? De não ficar muito tempo sem verificar, porque a gente possa ser que essa pressão subiu demais e a gente não viu. Então, um intervalo menor, de 1 em 1 hora, 2 horas, né? A gente tem que verificar a pressão arterial, né? A temperatura, o pulso e a respiração dessa paciente. Tá? Instalação de cateterismo vesical, que a gente controla o volume urinário dessa gestante, né? Monitorando o balanço hídrico. A gente precisa de um acesso venoso, né, para hidratar essa paciente, para fazer
terapia medicamentosa, caso o médico faça a prescrição, né? Proporcionar oxigenoterapia, que é oxigênio para essa paciente. Se por acaso a gente vê que ela principalmente está ficando cianótica, né? Ficando azulada, significa que ela está com diminuição de oxigênio. Então a gente fornece oxigênio para a paciente, né? E o final é o término da gestação, né? Infelizmente, as mulheres quando tem pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tem partos prematuros, porque não consegue levar a gestação até o 9º mês, tá? Então, gente, os cuidados de enfermagem a gente dividiu em 3. Primeiro foram os cuidados, né, do pré-natal, para essa mulher não ter uma piora, não ter uma eclâmpsia, né, que são as convulsões, de cuidados mesmo de evitar o álcool, né, o tabagismo, alimento rico em sódio, né, pesar essa gestante para controlar o peso, né, verificar constantemente a pressão arterial. Mas, por acaso, né, ela é entrada no hospital, desenvolveu a eclâmpsia, teve convulsão, e a gente vai ter que ter cuidados, né, mais específicos, né, para a convulsão, medicamentoso, oxigenoterapia. E é isso, daqui a pouquinho eu falo sobre diabetes mellitus.